Que Deus esteja abençoando a todos. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de João, que tem sido a base das nossas mensagens pela manhã. Evangelho de João. E vamos ler no capítulo 5, a partir do verso 19. João 5, a partir do verso 19. Quem já abriu, diga amém. A partir do verso 19, as Escrituras dizem assim: Então, lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo porque honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida. E os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é o que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não aceito humano testemunho. Digo-vos, entretanto, estas coisas para que sejais salvos. Ele era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quisestes, por algum tempo, alegrar-vos com a sua luz? Mas eu tenho maior testemunho do que o de João. Porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunham ao meu respeito de que o Pai me enviou. Eu vou ler de novo o verso 36. Mas eu tenho maior testemunho que o de João. Porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunho ao meu respeito de que o Pai me enviou. Somente até aqui, amado Deus e amado Pai, nós te louvamos por este privilégio que temos, Senhor, de meditar na Tua Palavra, de sermos renovados, fortalecidos, de termos o Teu Espírito, Senhor, abrindo os nossos olhos espirituais, abrindo o nosso coração, ó Deus, para compreendermos, entendermos a Tua Palavra, Pai, e que assim aconteça na vida de cada um dos Teus filhos nesta manhã, que nada, Senhor, venha nos impedir de receber a Tua Palavra nesta manhã, dela penetrar em nossos corações, dela provocar em nós a transformação que o Senhor deseja, Pai. Nós te pedimos isso, no nome santo do Senhor, amém e amém. Os irmãos podem assentar.
Irmãos, muito cedo, a igreja de Deus teve que enfrentar diversas heresias, ou compreensões erradas a respeito da fé. Já nos textos bíblicos do Novo Testamento, vemos algumas delas sendo combatidas, né? No próprio Novo Testamento, nas próprias cartas apostólicas, nós já vemos alguns combates a estas heresias. Por exemplo, a heresia de que não havia ressurreição dos mortos foi algo que contaminou a igreja de Corinto. Eles chegaram até o ponto de se debaterem no meio da igreja se haveria ressurreição ou não. E o apóstolo Paulo teve que combater este mal, dizendo: olha, se não há ressurreição dos mortos, Cristo morreu em vão, o que nós estamos fazendo aqui é inútil. Então Paulo combateu essa heresia, já ali, iniciando já nos primeiros anos da igreja. A heresia também, eu diria que a heresia inicial, seminal, vamos assim dizer, que ignorava a divindade de Jesus, já aparecia também nos círculos gnósticos da época de João, do apóstolo João. João teve que combater essa heresia que despia Jesus da sua divindade, que olhava para Jesus simplesmente como um grande líder, como um grande mestre, e João precisou combater esta heresia no seu evangelho e nas cartas que escreveu. Então, nós vemos o combate a essas heresias. No entanto, como comentamos na semana passada, a heresia que desprezava a divindade de Jesus, ela foi ganhando forças, séculos, depois através de alguém da própria igreja. Alguém da própria igreja se levantou mais uma vez para dizer que Jesus não era igual ao Pai, não era igual a Deus. Um presbítero chamado Ário, que escreveu as seguintes palavras sutis, mas palavras que traziam um peso, eu diria, de heresia muito grande. Ele escreveu o seguinte, abre aspas, essas são palavras de Ário. Ele, Jesus, ele não é eterno, nem coeterno, e nem partilha o fato de não ser gerado como e com o Pai. Ele não tem existência com o Pai, como dizem alguns de um e de outro, afirmando dois princípios não gerados. Fecha aspas. Então essas foram parte das palavras de Ário, dizendo que Jesus não é eterno, que Jesus não é coeterno, que ele não partilhava desta condição de não ser gerado como o Pai. Na visão de Ário, Jesus foi gerado pelo Pai. Jesus foi criado, ou seja, ele teve algum momento que foi criado. Com tais palavras, irmãos, Ário provocou um intenso debate que perdurou por séculos e forçou a igreja a desenvolver, graças a Deus por isso, que forçou a igreja a desenvolver uma cristologia mais robusta, um estudo a respeito de Cristo, da pessoa de Cristo, da obra de Cristo, mais robusta na tarefa de combater a heresia. Essa doutrina se ampliou e essa doutrina se tornou robusta. Uma das primeiras respostas à heresia ariana veio do bispo Alexandre, que comandava a sede da igreja em Alexandria, e ele escreveu também as seguintes palavras para combater Ário. Se Ário disse que Jesus não era eterno, não era coeterno com o Pai, que ele não partilhava da condição de não ser gerado, Alexandre, bispo de Alexandria, respondeu da seguinte maneira, abre aspas, quem ouvindo João, no caso o apóstolo João, dizer, no princípio era o verbo, não condenará os que dizem, houve um tempo em que ele não era.
Quem ainda ouvindo estas palavras do Evangelho, o Filho único de Deus, o Filho unigênito de Deus, e tudo foi feito por meio dele, não detestará os que afirmam que o Filho é uma das criaturas. Fecha aspas. Então esse debate foi se intensificando, até chegar ao ponto de alguns anos depois, mais tarde, 318 bispos e padres se reuniram num concílio em Nicéia, no ano 325 da nossa era, e condenaram o pensamento diário, a heresia diária, a heresia que ficou conhecida na história como heresia ariana. Deste concílio saiu um importante credo, uma importante confissão, que tem sido base da ortodoxia, da crença, cristã, ao longo desses últimos séculos. E esse credo tem as seguintes palavras. Eu pedi para o nosso irmão colocar na transparência, tem como... para que os irmãos possam me acompanhar, pelo menos à medida que eu vou lendo aqui. Esses 318 bispos e pastores se reuniram, e para combater a heresia de que Jesus não era Deus, eles escreveram esse credo, conhecido como credo niceno, ou credo de Nicéia, e que é uma das bases para a fé cristã até hoje. E as palavras que eles colocaram foram essas: creio em um Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e de todas as coisas visíveis e invisíveis, e em um Senhor Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus, gerado pelo Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não feito ou não criado, de uma só substância com o Pai, pelo qual todas as coisas foram feitas, o qual por nós homens e por nossa salvação, desceu dos céus, foi feito carne pelo Espírito Santo da Virgem Maria, e foi feito homem, e foi crucificado por nós sob o poder de Pôncio Pilatos. Ele padeceu e foi sepultado, e no terceiro dia ressuscitou conforme as Escrituras, subiu ao céu e assentou-se à direita do Pai, e de novo há de vir com glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. E creio no Espírito Santo, Senhor e vivificador, que procede do Pai e do Filho, que com o Pai e o Filho conjuntamente é adorado e glorificado, que falou através dos profetas. Creio na Igreja una, universal e apostólica, e reconheço um só batismo para a remissão dos pecados, e aguardo a ressurreição dos mortos e da vida do mundo vindouro. Fecha aspas. Então, esse importante credo deu a base para a igreja, vamos assim dizer, ter uma direção para seguir dali. E a partir de então a igreja começou a confessar mais firmemente que Jesus Cristo, Ele é Deus, que o Espírito Santo é Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, a partir desses estudos da cristologia, a doutrina da Trindade também foi se desenvolvendo cada vez mais. No entanto, meus irmãos, mesmo com todo o esforço dos pais da igreja para combater estas heresias, de tempo em tempo, eu digo que elas ressurgem com roupas novas, com vestidos novos. Elas ressurgem, e se infiltram na mente de muitos cristãos. Por isso que se torna importante revisitarmos as bases da nossa fé, e uma destas bases é a defesa e a afirmação da divindade de Jesus Cristo como Senhor e Deus. Toda igreja precisa confessar isso em todo tempo, que Jesus Cristo não é apenas um grande mestre, um grande sábio,
o homem mais inteligente do mundo, o grande psicólogo. Não, Jesus Cristo é Deus. Ele é o Senhor. Na semana passada, a nossa exposição usou o texto onde João Batista afirmou e testemunhou quem Jesus era. Hoje nós vamos usar um dos textos do Evangelho de João, onde o próprio Jesus agora faz esta afirmação de ser Ele o Filho de Deus. Então deixa a sua Bíblia aberta, nós vamos estar adentrando o texto agora. Na primeira parte do texto, que vai do verso 19 ao verso 23, nós podemos dizer que Jesus mostra como havia uma sintonia fina, profunda, entre Ele e o Pai. Uma sintonia que não começou com a sua encarnação, não foi a partir dali que Jesus ficou ligado ao Pai, mas uma sintonia fina que vem desde a eternidade. Uma sintonia que nós podemos chamar de uma sintonia trinitariana, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu gosto de um relato do Timothy Keller, num dos seus livros, que ele chama isso de uma dança perfeita entre Pai, Filho e Espírito Santo, em perfeito amor, perfeita alegria, perfeita unidade. No interior da Trindade não há nenhum vácuo, não há nenhuma falha, perfeito amor, perfeita alegria, uma dança constante, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, uma sintonia trinitariana formada pelo Pai, Filho e Espírito Santo. E essa sintonia vem antes que houvesse mundo. O próprio Jesus afirma isso em alguns outros momentos. Ele diz que ele era amado pelo Pai e compartilhava da mesma glória do Pai. Deixa a sua Bíblia marcada aí em João 5 e vá até João 17, nós vamos ver isso. Por isso que é muito importante você ler a Bíblia toda, para que você conheça essas verdades que estão na palavra do Senhor. Jesus afirmando que Ele e o Pai eram um. Jesus afirmando que antes de que houvesse mundo, Ele era amado pelo Pai e compartilhava da glória do Pai. João 17, versos 4 e 5 diz assim: Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo. E ele diz: com a glória que eu tive junto de ti. E o que diz a palavra, meus irmãos? Antes que houvesse mundo. E no verso 24, da mesma oração, Jesus diz: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes, o que, meus irmãos? Da fundação do mundo. Então, obviamente, o pastor só está citando 2 textos aqui, mas em muitos outros textos você vai ver essa verdade. Jesus afirmando que tinha uma glória junto com o Pai, antes do mundo ser criado, que Ele era amado pelo Pai antes do mundo ser criado. Então, estas palavras de Jesus em sua oração, nos faz entender suas palavras aqui no texto base. No texto base, o texto que nós estamos usando, Jesus fala que Ele não faz nada que o Pai não esteja junto fazendo com Ele. Que Ele não diz nada que o Pai não esteja dizendo junto com Ele. Então nós temos esta confirmação aqui. A Trindade está unida, meus irmãos, tanto no seu interior, como também no seu exterior. Tudo aquilo que o Filho está fazendo, o Pai e o Espírito estão fazendo junto com o Filho. Tudo aquilo que o Espírito está fazendo, o Pai e o Filho estão fazendo junto com o Espírito. Por isso que Jesus afirma tantas vezes: eu e o Pai somos um. E aqui no texto base, Jesus revela 3 áreas que demonstram a igualdade dele com o Pai.
Como é que a gente pode comprovar a igualdade de Jesus com o Pai? Aqui no texto, pelo menos 3 áreas. No verso 19 diz: então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vi fazer o Pai. Porque tudo que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Então, a primeira área da igualdade é na realização da obra. Pai e Filho estão juntos na realização da obra. Jesus veio executar, no poder do Espírito Santo, o plano da salvação e redenção que o Pai estabeleceu desde a eternidade. Então, na realização da obra, Pai e Filho estão unidos. Numa segunda área que podemos ver a igualdade do Pai e do Filho, é no poder para a realização desta obra. No verso 21 diz: pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quiser. O poder do Pai foi dado, está no Filho. Se o Pai tem vida em si mesmo, o Filho também tem vida em si mesmo para doar. Se o Pai pode ressuscitar, e fez isso, ressuscitando o próprio Filho de entre os mortos, o Filho também tem todo este poder. Por isso que mais tarde Jesus declarou que todo o poder lhe havia sido dado. Aonde, meus irmãos? Nos céus e na terra. E este poder, obviamente que Jesus está falando isso aqui, e é neste poder que muitos milagres e sinais que Jesus estaria realizando, a fim de testemunhar os milagres de Jesus, como nós aprendemos na semana passada. João fala claramente que Jesus realizou esses milagres a fim de testemunhar que ele era o Filho de Deus, e por meio disso, aqueles que crescem tivessem vida eterna. Então, o poder de Jesus para realizar milagres tinha também essa finalidade: testemunhar que ele é o Filho de Deus. Então, na realização da obra, no poder para realizar a obra, e a terceira área que nós podemos ver a igualdade do Pai e do Filho, é na exaltação que lhe é devida. O Pai é digno de toda exaltação, e a Bíblia também nos mostra que o Filho é digno de toda exaltação. Toda glória tem que ser dada ao Filho. E isso está aqui no verso 23. A fim de que todos honrem o Filho do modo que fazem o quê, meus irmãos? Que honram o Pai. Quem não honra o Filho, qual é a dedução disso? Não honra também o Pai que o enviou. Se Pai e Filho estavam unidos antes da criação, permaneceram unidos também na execução do plano da salvação e no poder para esta execução do plano. A conclusão lógica a conclusão, vamos assim dizer, é lógica. Se eles estavam unidos no plano para a salvação, na execução do plano da salvação, a glória que tem que ser dada para quem, meus irmãos? Para o Pai e também para o Filho. Então Jesus afirma isto e faz essa declaração, que o Pai e Ele são dignos de toda adoração. E os apóstolos entenderam isso perfeitamente. Os judeus até hoje resistem a isso, porque pautados no primeiro mandamento, adorar somente a um Deus, não vendo Jesus como Deus, eles não adoram a Jesus. Mas os apóstolos entenderam isso desde o início, que o Filho também é Deus, que o Filho também é digno de toda a adoração. E é por isso que Paulo, mais tarde, escrevendo lá na sua carta aos Romanos, disse: porque dele, para ele, por ele, são todas as coisas. Honrar aqui significa adorar, exaltar, se render
totalmente a Ele, pois Ele é o Senhor. Então, a primeira parte do texto nós vemos isso, Jesus afirmando isso, que Ele e o Pai são iguais. Iguais na execução da obra, iguais na ministração do poder para esta obra, e iguais também na adoração que lhe é devida. Depois de mostrar então essa sintonia fina com o Pai, Jesus associa aquilo que faria, Jesus associa que faria coisas grandiosas na vida daqueles que ouvissem a sua voz. E obviamente que quando o texto diz aqui ouvir a sua voz, não significa, não está no sentido de alguém que, não é no mesmo sentido de alguém que ouve uma buzina tocar, ou de que ouve um canto de um pássaro na árvore, não. Quando o texto aqui diz ouvir, esse ouvir traz o sentido de ouvir, obedecer, acatar, receber aquilo que está se ouvindo. Então aqui há um destaque no texto para esse verbo ouvir, porque ele aparece, nessa parte que nós vamos ver, ele aparece 3 vezes. No verso 24 diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. No verso 25, em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, que os mortos ouvirão a voz de quem, meus irmãos? Do Filho de Deus. E no verso 28, mais uma vez o verbo aparece: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão o quê? A sua voz e sairão. E aquilo que ouvimos, irmãos, o texto nos sugere isso, o texto nos fala isso, que aquilo que ouvimos da parte de Cristo Jesus é tão poderoso, que é capaz de gerar em nós vida eterna. E o que é isso que nós ouvimos? Por que há um peso tão grande nas palavras de Deus, na palavra de Cristo? O que significa esta palavra? Quando nós ouvimos a voz, irmãos, quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós ouvimos aquela mesma palavra que criou todas as coisas. Os estudiosos chamam isso de o fiat de Deus, o faça, o haja luz, crie-se luz. Porque em Deus, ouça isso que o pastor vai falar, em Deus, falar é fazer. Quando Deus fala alguma coisa, Deus está fazendo alguma coisa. Porque a palavra de Deus é a palavra criadora. A palavra de Deus é a palavra poderosa. Em momento nenhum, a palavra de Deus falha. A palavra é uma palavra efetiva. Então, quando o texto diz aqui que ouvirão a voz do Filho de Deus, está no mesmo nível da voz que foi usada lá em Gênesis, capítulo 1. A voz que quando Deus proferiu, haja isso, aquilo que Deus mandou que acontecesse, isso se realizou. Então, em Deus, falar é fazer. E podemos crer na vida eterna, pois tudo aquilo que Jesus falou, aconteceu. Quando você vê nos evangelhos, nós vemos uma repetição de Gênesis, só que uma repetição, vamos assim dizer, com situações diferentes. Lá em Gênesis, Deus falando, haja luz, haja mar, haja céus, haja terra, e tudo veio a acontecer. No Evangelho nós vemos a mesma coisa. Jesus falando para alguém, levanta-te, e aquela pessoa levantava. Jesus falando para alguém, toma o teu leito, anda, e isso acontecia. Jesus falando para alguém, veja, e aquele cego passando a ver. Então nós devemos entender que a palavra de Deus, a palavra do Filho de Deus, também tem este poder.
quando ele deu ordem a Lázaro para que voltasse à vida. Pare um pouquinho para pensar nisso, irmãos. Alguém aqui tem essa palavra de poder? Não. Mas quando Jesus falou para Lázaro, Lázaro, vem, volta. Eu não sei o que aconteceu, mas a morte teve que recuar, os grilhões da morte se arrebentaram e Lázaro voltou à vida. Quando Jesus disse ao paralítico para que se levantasse diante de um grupo de pessoas, quando Jesus disse ao paralítico, para que creais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, toma o teu leito, levanta e anda. Nós podemos imaginar os estalos dos ossos, né? As juntas se voltando, e aquele paralítico se levantando, e para espanto de todos, a palavra de Cristo Jesus foi efetiva. Então, quando o texto diz aqui, irmãos, que todas estas coisas que estão associadas à palavra do Filho de Deus irão acontecer, nós não temos que ter dúvida de que vai acontecer. E o que ele diz aqui? Primeira coisa que ele diz, que a vida eterna está associada em ouvir a sua voz. Essa voz que é manifestada no Evangelho, verso 24, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, o que Jesus afirma, meus irmãos? Esse tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Nós temos a vida eterna. Essa vida eterna que nos foi dada porque nós ouvimos a voz, cremos no poder daquele que emitiu esta voz. E neste mesmo processo de gerar vida eterna em nós, a voz de Cristo, a sua palavra, ela nos faz passar de um estado para o outro, né? Da morte para a vida. Ela nos tira da ira de Deus e nos faz ter paz com o próprio Deus. Nos afasta do juízo condenatório do Senhor e implanta em nós essa esperança de vida eterna. O que diz aqui o finalzinho do verso 24? Ele diz, e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e diz mais, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. E tudo isso acontece a partir de quê, meus irmãos? De ouvirmos a sua voz, de ouvirmos a sua palavra, de crermos na sua palavra. E o texto mostra que todos irão ressuscitar. Todos irão ressuscitar. Mas há uma diferença brutal entre a ressurreição do ímpio e a ressurreição de um servo de Deus. O texto diz aqui no verso 29, os que tiverem feito o bem, eles irão ressuscitar. Para que tipo de ressurreição, meus irmãos? A ressurreição da vida. E os que tiverem praticado o mal também irão ressuscitar. Mas para que tipo de ressurreição? A ressurreição do juízo. O ímpio irá ressuscitar para receber o juízo de Deus, a condenação de Deus. Ao passo que o servo de Deus irá ressuscitar para receber e adentrar na vida eterna que está preparada para nós. E o que determina essa distinção? O que determina essa distinção entre uma ressurreição e outra? Está exatamente nisso, em ouvir ou não ouvir, receber ou não receber a palavra de Cristo Jesus. Então, sabendo da necessidade e da urgência de se ouvir e praticar a palavra de Deus, é que o autor da carta aos Hebreus, ele traz um alerta precioso aos filhos de Deus. Vamos lá na carta aos Hebreus, só para que a gente possa entender isso. Hebreus capítulo 2,
no verso 1 e 4. Olha o que o autor aos Hebreus diz aqui, que nós não podemos rejeitar a voz do Filho de Deus, a voz que vem do Senhor. Hebreus 2, versos de 1 a 4, diz assim: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. E olha o que ele diz: pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu o justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente por quem, meus irmãos? Pelo Senhor Jesus. Foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. O que o autor aos Hebreus está dizendo aqui? Olha, se lá no passado, a voz de Deus que foi dada mediante anjos, mediante intermediários, essa voz já trazia um peso tremendo, trazia um peso de juízo, trazia um peso de condenação. Quanto mais agora em que a palavra nos foi dada pela boca de quem? Pela boca do próprio Senhor Jesus. E essa palavra que depois foi continuada vindo até nós por meio dos apóstolos, e que se tornaram hoje para nós o quê? Escrituras. Então como é que alguém pode ouvir a voz de Cristo hoje? Por meio das Escrituras. É a palavra revelada, é a palavra dada eternamente para nós, é a palavra do Senhor permanentemente. Então o que determina essa distinção é exatamente isso, é aqueles que ouvem ou não ouvem, recebem ou não recebem. Então se a voz de Deus no passado, quando anunciada, produzia justa punição, quanto mais agora em que o próprio Deus, na pessoa de Cristo, falou aos homens. A voz do Filho de Deus não é neutra. Não há neutralidade na voz de Jesus. Ou ela gera vida, ou ela produz morte para aqueles que não a ouvem, para aqueles que não a obedecem. Então muitas pessoas estão ignorando a voz do Senhor, achando que esse ignorar a voz de Deus é algo de menos relevância. Não. A vida, quando a palavra de Deus entra em nós. Aqueles que ouvirão, terão vida eterna. Aqueles que ouvirão, ressuscitarão dos mortos. Aqueles que ouvirão, os mesmos depois de mortos, diz a palavra que ouvirão e se levantarão dos túmulos. E para confirmar o que estava dizendo, Jesus aponta as testemunhas que confirmariam as suas palavras. A primeira delas foi a que nós tratamos na semana passada. Nós falamos do testemunho de João Batista. João anunciando que Jesus era o Cordeiro de Deus, que Jesus era o Filho de Deus. E aqui no texto, a partir do verso 30, Jesus começa a falar a respeito disso, sobre o testemunho que comprovaria que ele é o Filho de Deus. E lá no verso 33 ele diz: olha, mandastes o mensageiro a João, e ele deu testemunho o quê? Da verdade. Eu, porém, não aceito humano testemunho. Digo-vos, entretanto, estas coisas para que sejais salvos. Ele era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quisestes, por algum tempo, alegrar-vos com a sua luz. Jesus disse que o testemunho de João era verdadeiro.
E nós vimos na semana passada que João Batista deu esse testemunho, apontando que Jesus era o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo, que ele era eterno, que ele daria o Espírito Santo a todos que quisesse, e João testifica com todas as letras, ele é o Filho de Deus. Mas Jesus prossegue dizendo que tinha um testemunho ainda maior do que o de João. No verso 36 ele diz, mas eu tenho maior testemunho do que o de João. Que testemunho seria esse? O próprio texto revela que testemunho seria esse. No verso 36 ele diz, mas eu tenho maior testemunho que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunham ao meu respeito. E testemunho o quê? Que o Pai me enviou. Note que a fala de Jesus aqui no capítulo 5 é colocada entre dois milagres ou sinais maravilhosos que testemunham que Jesus é o Filho de Deus. Vê aí na sua Bíblia. Quais são os dois milagres que capítulo 5 está entre eles? O primeiro deles, justamente aquilo que nós falamos, a cura do paralítico. Cura do paralítico. E no capítulo 6, o milagre da multiplicação dos pães. Milagres estes que provocavam sempre a pergunta, quem é este? Quando Jesus falou para o paralítico, filho, estão perdoados os teus pecados. Aqueles que estavam lá disseram, quem é este que pode perdoar pecados? E qualquer um pode dizer isso. Eu posso dizer para o irmão Antônio, estão perdoados os teus pecados, irmão Antônio. Eu posso dizer para o irmão Marcos, estão perdoados os teus pecados, irmão Marcos. Mas quem é que pode comprovar isso? Mas aí Jesus falou, mas para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, eu vou fazer algo visível para que vocês possam testemunhar. Levanta, anda. E aquilo aconteceu. E aqueles todos ficaram, quem é este? Nós vemos o milagre da multiplicação dos pães. Então, milagres que provocavam, e João escreve isso, mas outros milagres no seu evangelho, nós vemos nos outros evangelhos também essa mesma coisa, Jesus realizando milagres, e esses milagres provocando esta pergunta, quem é este? E João, o escritor do evangelho, ele trabalha essa questão, esta tensão, em todo o livro, Jesus se fazendo igual a Deus, ou seja, se fazendo filho de Deus, e confundindo aqueles que o ouviam. No capítulo 5, no verso 18, um pouquinho antes do texto base, diz, por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se o quê, meus irmãos? Igual a Deus. Lá no capítulo 6, verso 40. De fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não é este Jesus o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz, desci do céu? Então isso trazia confusão. Jesus realizando os milagres, Jesus fazendo feitos gloriosos, e essas pessoas se perguntando, quem é este? E Jesus afirmando que era igual ao Pai. E a resposta precisaria ser dada,
por aqueles que tiveram contato com Jesus naqueles dias. Então a resposta foi dada pelos discípulos. Eles entenderam, Ele é o Filho de Deus. Mas a resposta ainda precisa ser dada. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você, meu irmão? Quem é Jesus para você, minha irmã? A resposta ainda precisa ser dada. Nós precisamos dizer com todas as letras, Ele é o Filho de Deus. Ele é o Senhor. Amém, igreja? Ele é o Senhor. Mas além do testemunho de João Batista e do testemunho das obras, milagres que realizou, Jesus também diz que o próprio Pai testemunharia a respeito dele. No verso 37 do capítulo 5, diz: o Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. E podemos dizer que de fato, o próprio Pai testemunhou que Jesus era o Filho de Deus. E qual foi o testemunho mais poderoso que o Pai deu a respeito disso? Porque Jesus também falou isso o tempo todo, que Ele ressuscitaria de entre os mortos. E quando o Pai foi lá e tirou Ele da morte, fazendo-o ressuscitar, esse foi o testemunho do Pai, dizendo, esse é o meu filho. A ressurreição de Jesus se tornou o maior testemunho que os apóstolos usaram, dali para frente. E até estudiosos falam a respeito disso. O que fez discípulos tão amedrontados, de uma hora para outra, se tornarem discípulos destemidos, ousados, falando? É porque eles testemunharam algo maravilhoso. Eles viram o Filho de Deus ressurreto. Eles ouviram a voz do Filho de Deus ressurreto. Eles estiveram com Jesus. Nós podemos ver que nos escritos apostólicos, o que os apóstolos usaram para testificar que Jesus era Filho de Deus, qual foi o argumento mais usado pelos apóstolos? A cura do paralítico? Foi dizendo assim, porque eu sei que Jesus é o Filho de Deus, porque Ele curou um paralítico. Porque Ele multiplicou os pães. Não, o argumento mais usado pelos apóstolos, dali para frente, foi que Deus, o Pai, havia ressuscitado o seu Filho Jesus. Só para que os irmãos tenham uma palhinha disso, abra comigo. No livro de Atos, a pregação de Pedro foi cheia dessa verdade. Atos capítulo 2. Então, dali para frente, a partir da ressurreição, esse se tornou o maior testemunho. Atos 2, verso 23. Atos 2, 23 diz assim: e sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, e diz, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Agora no versos 32 e 33. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos o quê, meus irmãos? Testemunhas. Ele é exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Então o apóstolo Pedro usou isso o tempo todo, que Jesus era testificado como Filho de Deus, porque Deus, o Pai, o ressuscitou. Porque Deus, o Pai, fez ele se levantar do túmulo. Mas as pregações de Paulo também vão pelo mesmo caminho. Atos capítulo 13. Atos capítulo 13.
versos 29 e 30. Diz o texto: depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos e foi visto por muitos dias, pelo que com eles subiram a Galiléia para Jerusalém, os quais são agora o que, meus irmãos? Os quais são agora o que, igreja? Suas testemunhas perante o povo. Eles testemunharam, o maior testemunho que eles obtiveram. E Paulo continua no capítulo 17, usando esse mesmo argumento de que Jesus é o Filho de Deus, porque Deus, o Pai, o ressuscitou. Agora, no capítulo 17, verso 31, diz: porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou, ou seja, e testificou diante de todos, por meio de quê, meus irmãos? Ressuscitando dentre os mortos. Então, por todo o Novo Testamento, você vai ver esse argumento sendo usado pelos apóstolos, de que Jesus é confirmado o Filho de Deus, porque Deus o Pai o ressuscitou. Então, a maior obra que Jesus fez, que testemunhou sobre a sua veracidade de ser Ele o Filho de Deus, foi Ele aceitar morrer pelos nossos pecados, confiando que o Pai o ressuscitaria dentre os mortos, e algo que confirma a sua palavra. Por isso que quando Jesus ressuscitou, né, os evangelhos mostram isso, né, que começou a dar estalos na mente dos apóstolos, dos discípulos, né? Porque quando ele ressuscitou, eles passaram a entender, dizendo assim: então aquilo que ele falou é verdade. Se ele disse que ressuscitaria dentre os mortos e ressuscitou, então tudo o que ele disse é verdade. Nós temos vida eterna a partir da sua palavra. Nós ressuscitaremos de entre os mortos. A morte não deterá, não terá domínio sobre nós. O pecado não terá domínio sobre nós. Então, a ressurreição de Jesus se torna o maior testemunho. Sim, é o maior testemunho que nós temos como igreja. A morte não pôde detê-lo, e também não poderá deter aqueles que confiam no Senhor. Nós iremos morrer, meus irmãos. Não ouvi nenhum amém. Eu vou dizer de novo. Nós iremos morrer, meus irmãos. Eu vou dizer amém também, né? Porque o pastor falou para os outros dizerem amém e o pastor não disse amém, né? Nós iremos morrer. Mas aqueles que confiam na palavra de Deus, o que diz a Bíblia? Já passaram da morte para a vida. Já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós temos a vida eterna por meio dele. Os irmãos entendem isso? O pastor está falando. Então toda a esperança da igreja, toda a esperança que a igreja tem nutrido ao longo desses séculos todos, está fundamentada nisso, de que aquele que falou, né, a respeito do Pai, Ele é o próprio Deus. E na autoridade da sua palavra, é que a igreja está fundamentada, firmada. Se Ele disse que a voz dele gera vida eterna, eu confio que vai gerar vida eterna. Se Ele disse que nós iremos morrer, mas iremos ressuscitar dentre os mortos, eu creio nisso que Ele falou. Eu não tenho dúvida disso que Ele falou. Então, a centralidade da pregação da igreja, em qualquer tempo, deve ser Cristo e a sua obra, seu triunfo sobre a morte, pois esta é a nossa maior garantia. Nós podemos dizer que grande parte da igreja, irmãos, padece em nossos dias, pois estão abraçando um outro evangelho. Um evangelho não mais centrado em Cristo, um evangelho não mais centrado na sua obra,
mas um evangelho que eu chamo de terapêutico, psíquico e secularizado. Onde Jesus é mostrado simplesmente como um conciliador, um resolvedor de problemas, de conflitos pessoais e sociais. A igreja precisa voltar ao evangelho apostólico e fazer brilhar de novo as verdades que tanto os apóstolos se empenharam em pregar. Que verdade é essa? Que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele ressuscitou dentre os mortos, e que, como nós cantamos nesta manhã, que em breve Ele voltará para levar aos céus aqueles que pertencem a Ele. Essa é a tua esperança, meu irmão? Nós cantamos isso nesta manhã. Nossa esperança de que Ele vai voltar para nos levar ao céu. Pois somente estas verdades, essas verdades pregadas, faladas por Jesus, continuada a serem pregadas pelos apóstolos, que continuaram a ser pregadas pelos apóstolos, somente essas verdades, que Jesus é o Filho de Deus, que ressuscitou dentre os mortos, que voltará para nos levar aos céus, pois somente por estas verdades, essas verdades têm o poder de nos fortalecer para os muitos desafios que nós enfrentaremos aqui nesta terra. O que nos faz enfrentar as nossas lutas e dores aqui nesta terra com graça, com destemor? O que nos faz é essa certeza de que a palavra de Cristo é verdadeira, de que Ele é o Filho de Deus. Pois firmado nestas verdades, é que os primeiros apóstolos e discípulos suportaram também as suas aflições, os açoites, as cadeias e até mesmo o martírio. A história nos conta que cristãos iam serem jogados na arena dos leões e eles iam louvando a Deus. Mas por que eles faziam isso? Porque estavam firmados na palavra de Jesus, de que mesmo que morressem, eles ressuscitariam de entre os mortos. Então, somente nestas verdades, de que Jesus é o Filho de Deus e ressuscitou dentre os mortos e voltará, essas verdades têm o poder de produzir em nós a alegria e a paz que não poderão ser tiradas de nós jamais. O cristão firmado na ressurreição, na esperança da ressurreição, não pode perder a sua alegria, a sua paz. Você tem essa certeza no teu coração? De que você, como diz o texto de João capítulo 5, uns serão ressuscitados para o juízo. Nós não. Nós seremos ressuscitados para o quê, meus irmãos? Para a vida eterna. Então, firmado nesta esperança, nós podemos prosseguir. E é isso que Deus quer de cada um de nós. Que prossigamos, meio às nossas lutas, dores, mas firmado nesta verdade. Ele é o Filho de Deus, que ressuscitou dentre os mortos e garantiu para nós a certeza de que também ressuscitaremos e estaremos para sempre com Ele. Você tem essa certeza no teu coração? Então vamos nos colocar de pé e vamos agradecer a Deus, como cantamos no louvor. Que segurança! Nós somos de quem, meus irmãos? Somos de Jesus, estamos firmados na sua palavra. Então feche os teus olhos, e você que tem essa certeza da vida eterna, da ressurreição dentre os mortos, de que Jesus é o Filho de Deus, que ressuscitou dentre os mortos, e que garante para nós que esta ressurreição também vai acontecer em nossas vidas. Então, se você tem essa certeza, levante a sua voz agora, para agradecer a Deus, para bendizer o Senhor, para glorificar o nome do Senhor. Meu Deus e meu Pai amado,
Nós te louvamos, Senhor, porque esta é a verdade, ó Deus, que faz a igreja prosseguir. Ó Deus, o Filho de Deus ressuscitou dentre os mortos, e tudo aquilo que Ele falou é verdade a nós. Aqueles que ouviram a sua voz, Ele declarou, tem vida eterna. Aqueles que ouviram a sua voz, passou da morte para a vida. Aqueles que ouviram a sua voz, mesmo que estejam no túmulo hoje, um dia dali sairão para receber a coroa da vida eterna. Sim, meu Pai, nós estamos firmados nestas promessas do Senhor, firmados de que a palavra de Cristo é verdadeira, de que a palavra do Senhor se cumprirá em nós. Por isso, Senhor, guarda cada um dos teus filhos e filhas, Senhor, nos momentos em que dúvidas querem brotar no nosso coração, de que os nossos olhos, ó Deus, nos momentos em que os nossos olhos se voltam mais para esta terra, para as coisas que nos envolvem nesta terra, Pai, e muitas vezes nos afastamos da esperança, da alegria da esperança, da paz, da esperança de vida eterna, Pai, nos faz voltar de novo para isso, Senhor, de que firmados na Tua palavra, nós podemos viver a nossa vida aqui, Senhor, com todas as lutas que esta vida possa nos trazer, Senhor, ainda que o nosso corpo venha a definhar, ainda que coisas até mesmo não agradáveis venham a nos acontecer, ainda, Senhor, que até mesmo venhamos a perder bens, amigos, e até mesmo a própria vida, Senhor, nós não nos desesperaremos, Senhor, porque estamos firmados na palavra, que diz que nós temos vida eterna, e que nós ressuscitaremos no último dia, Pai. Então guarda o Teu povo, guarda a Tua igreja, e faz a Tua igreja prosseguir, Pai, mesmo em meio às lutas. Nós te pedimos isso, Pai, e te agradecemos em Cristo Jesus, e que o povo do Senhor diga amém e amém. Amém, meus irmãos. Nós vamos fazer a oração final, agradecendo a Deus e lembrando que logo mais, se você puder, esteja aqui conosco novamente. Domingo é dia do Senhor. Domingo não é dia da gente se prender a tantas coisas que estão lá fora, não. É dia de estarmos na casa de Deus. Levante as suas mãos assim. Amado Deus e amado Pai, no nome santo do Senhor, nós queremos te agradecer por esta manhã. Ó Deus, te louvando por tudo que o Senhor fez no nosso meio, desde o primeiro minuto até esse instante final do culto, Pai. E agora, Pai, ó Deus, se estamos encerrando este momento, ó Deus, de ajuntamento santo do Teu povo, que o Senhor nos leve agora, Pai, de volta aos nossos lares, que o Teu amor, que a graça salvadora de Cristo e a presença consoladora do Espírito seja com cada um dos Teus filhos e filhas, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe os irmãos. Até logo mais, estaremos aqui de volta na casa do Senhor.